Você tem a capacidade de mudar completamente a sua vida. Existe algo poderoso dentro de você e não importa o que já tenha acontecido, essa força nunca desapareceu. Ela pode estar adormecida, sufocada pelo medo de errar, pela autossabotagem, pelas comparações que roubaram sua confiança. Mas a verdade é que basta uma decisão para reacendê-la. Não é mágica, não é sorte, é ação, é movimento, é escolha. Quando você desperta para isso, entende algo essencial. Não precisa esperar que o mundo lá fora mude para começar. A verdadeira mudança começa dentro da sua mente. É ali que nasce a coragem para agir, a clareza para decidir e a disciplina para seguir firme. Se você conquista essa batalha interior, nada do lado de fora pode te derrotar. Foi por isso que Marco Aurélio escreveu: olhe para dentro de si mesmo. Dentro está a fonte do bem, e ela pode jorrar inesgotavelmente se você cavar sempre. Agora imagine, se você melhorasse apenas 1% todos os dias, onde estaria daqui a 1 ano? Quem você teria se tornado? Que limites já teria quebrado? Hoje, vou te mostrar 11 citações estoicas para te lembrar do poder que você tem. E para isso, começar a fazer sentido, deixe nos comentários: hoje minha mudança começa. Esse pequeno gesto é o início de um efeito dominó. Você se compromete, sua mente desperta e o mundo começa a abrir caminhos. E antes de começarmos, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Agora sim, vamos começar. Citação 1. Domine sua mente, domine sua vida. Epicteto. Se você não aprende a guiar a sua mente, ela vai ser guiada por qualquer coisa. Pelas notícias que assustam, pelas comparações que diminuem, pelas preocupações que acabam com sua energia. E aí você acorda reagindo, passa o dia apagando incêndios e vai dormir com a sensação de que correu muito, mas não viveu nada que realmente importa. É como correr o dia inteiro com um elástico amarrado na cintura. Quanto mais esforço faz, mais preso se sente. Epicteto já alertava: ou você assume o leme da sua mente, ou será arrastado pela maré das circunstâncias. E o mundo não tem compromisso nenhum em te levar para um bom lugar. Pelo contrário, ele te distrai, te consome, e se você não estiver desperto, vai passar a vida ocupado, cansado e com a alma vazia. Dominar a mente não é calar todos os pensamentos. É escolher quais merecem sua atenção. É ter a coragem de dizer: esse medo não manda em mim. Essa comparação não me define. Esse pensamento não é verdade. Quando você faz isso, descobre algo poderoso. Existe um espaço entre o que acontece e o que você sente. Esse espaço se chama liberdade. É ali que você respira, pensa e decide. É nesse espaço que você constrói seu autocontrole, sua serenidade e sua clareza. E o treino começa no simples, quando alguém te provoca e você escolhe não reagir. Quando algo dá errado e você analisa com calma, em vez de se culpar. Quando a ansiedade chega e, em vez de fugir, você respira fundo e observa. Cada vez que você age assim, fortalece a musculatura da sua mente. Aos poucos, você deixa de ser reativo e vulnerável e se torna firme, lúcido e imbatível. Epicteto dizia: a chave da liberdade é focar no que está sob seu controle. Porque quando você cuida do que depende apenas de você, sua energia se multiplica. Mas quando tenta controlar o que nunca foi seu, só se desgasta. Dominar a mente é isso. Parar de gastar forças tentando controlar o mundo e começar a investir em como você pensa, sente e age. Quando essa virada acontece, o caos pode até continuar lá fora, mas dentro de você nasce a paz. Nasce uma mente consciente, que não age mais por impulso e que a cada dia aprende a usar a razão. Sua vida muda quando você entende que não é refém dos seus pensamentos.
Você é o dono da casa, e nenhum problema lá fora é maior do que a força que já existe dentro de você. Citação 2. Nenhum ruído te alcança, e nenhuma palavra te tira do seu centro. Sêneca. Esse é o nível de paz interior que todos nós buscamos. Uma paz que não depende do silêncio externo, mas da firmeza interna. Sêneca descreve aqui a força de uma mente treinada. Uma mente que não reage a qualquer provocação, que não se desestabiliza com os gritos alheios e que não entrega sua paz às emoções dos outros. Pense em um rio profundo. A superfície pode estar agitada, cheia de ondas, correntezas e barulho, mas no fundo a água permanece calma, intocada, silenciosa. Esse é o poder de uma mente centrada. Agora imagine uma cena comum. Você está no transporte público e duas pessoas começam a discutir ao seu lado. Gritos, acusações, um clima pesado no ar. A maioria se contamina, sente raiva, ansiedade ou vontade de se meter. Mas quando sua mente está treinada, você percebe o barulho, respira fundo e decide não entregar sua paz para aquela situação. O caos continua, mas dentro de você permanece um silêncio intacto. Chegar a esse ponto não é mágica, é prática. É aprender a sair de cena quando necessário, a silenciar a pressa, a desligar o celular por alguns minutos, a respirar fundo e voltar para si mesmo. O verdadeiro autocontrole não nasce da força bruta, mas da escolha consciente de não se perder com aquilo que tenta te puxar para fora. E isso não significa viver isolado. Significa viver alinhado com os seus valores, com seus princípios, com o que realmente importa. Porque quando você tem clareza do que guia sua vida, o barulho lá fora já não tem poder para te arrancar do caminho. Essa disciplina nasce em gestos simples. Uma caminhada sem pressa, uma respiração profunda, escrever uma página no fim do dia. Cada pequeno ritual é um lembrete de que o mundo pode estar uma bagunça, mas dentro de você existe um lugar seguro. A mente estoica é seletiva. Ela decide o que merece atenção, o que deve ser alimentado e o que precisa ser ignorado. Marco Aurélio dizia: eu forço minha mente a se concentrar e evito que ela se desvie para coisas externas. Ele sabia que foco é um bem precioso demais para ser desperdiçado. Se existe uma habilidade capaz de transformar sua vida, é esta: estar presente, colocar energia apenas no que depende de você e aceitar e soltar o que foge do seu controle. A paz que você procura não está no mundo quieto, mas na sua mente que permanece firme. Citação 3. Adote a diferença de papéis. Epicteto. Grande parte da nossa confusão vem de tentar viver todos os papéis ao mesmo tempo e não viver nenhum por inteiro. Queremos as vantagens de um, mas a liberdade do outro. É como quem quer um relacionamento profundo, mas ainda age como solteiro. Quem sonha em empreender, mas insiste em viver como funcionário. Quem deseja filhos, mas reclama de cada responsabilidade. Quem diz querer paz, mas segue alimentando brigas. Epicteto nos lembra que clareza nasce da escolha. Você precisa decidir o papel que vai assumir e ter coragem de honrá-lo. Quem tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acaba não estando em lugar nenhum. Pense em algo simples. Um pai chega em casa cansado. O celular vibra, problemas do trabalho continuam, mas o filho pede atenção. Se ele escolhe estar presente como pai, aquele momento ganha valor. Mas se tenta ser pai e funcionário ao mesmo tempo, não entrega nada por completo nem para o filho, nem para ele mesmo. Isso é maturidade. Responder ao que a vida pede de você agora, mesmo quando sua vontade é fugir. E entre tantos papéis, profissional, parceiro, amigo, existe um que ninguém pode viver no seu lugar: o papel de ser quem você realmente é. Você pode apoiar, cuidar, influenciar, mas não pode controlar o outro. Seu poder está na forma como escolhe agir.
manter a calma diante da provocação, oferecer presença quando tudo em você pede para escapar, respeitar limites sem carregar culpas que não são suas. Sêneca dizia: os sábios são autossuficientes, mas ainda assim escolhem ter amigos e parceiros. Não por dependência, mas porque sabem que relacionamentos verdadeiros multiplicam o bem que já existe dentro deles. E esse é o ponto. Quando você se fortalece por dentro, você vive cada papel com mais verdade e presença, porque está inteiro, porque sabe quem é e porque tem coragem de assumir o lugar que a vida pede agora. Citação 4. Se alguém disser que uma pessoa falou mal de você, não se justifique. Apenas responda: ele não conhece todos os meus defeitos, senão teria falado de outros também. Epicteto. Ouvir que alguém falou mal de você dói. É como levar um soco invisível. O peito aperta, a mente dispara justificativas e você sente vontade de se defender. Mas Epicteto nos mostra outro caminho: rir da crítica e responder com leveza. Porque quem conhece o próprio valor não precisa entrar em guerra para provar nada. Pense em uma nota de R$ 100. Amassada, rasgada ou suja, o valor continua o mesmo. Com você é igual. Nenhuma palavra tem o poder de diminuir o caráter que você sabe que tem. Só que essa clareza pede crescimento. Crescimento emocional para não se abalar. Crescimento intelectual para ter discernimento. Crescimento espiritual para manter a calma e crescimento financeiro para andar com dignidade. Quando você se fortalece em todas as áreas, a opinião dos outros pode até fazer barulho, mas não te arranca do lugar. Muitos confundem progresso apenas com dinheiro, mas de nada adianta ter muito e carregar um vazio por dentro, ou ser profundo espiritualmente e viver dependente dos outros. Crescimento verdadeiro é equilíbrio, é o que sustenta sua paz, sua clareza e sua autonomia. É essa solidez interior que te protege das críticas. Não por arrogância, mas porque você sabe que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em discussões que não levam a nada. Então, a partir de hoje, direcione sua força para o que constrói. Alimente pensamentos saudáveis. Corte hábitos que corroem sua autoestima, se afaste de conversas que diminuem sua capacidade cognitiva e coloque sua mente a serviço da sua evolução. E tenha uma certeza: ninguém consegue te parar com palavras quando você já decidiu quem é. Citação 5. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Sêneca. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: fulano deu sorte? O que ninguém vê são as madrugadas em silêncio, as quedas escondidas, os recomeços que passaram sem aplauso. Sorte é só o nome bonito que damos ao encontro entre esforço e ocasião. E a vida não manda convite para esse encontro. Ela não avisa quando vai bater à sua porta. Muitas vezes, a oportunidade vem disfarçada de crise, de rejeição ou de mudança inesperada. Quem está preparado enxerga um começo, mas quem não está, só vê o fim. O erro de muitos é esperar o momento certo, o cenário perfeito, as condições ideais. Mas esperar demais é viver preso a um desejo e nunca chegar à ação. O estoicismo lembra: não espere, use o que tem, no tempo que tem, do jeito que for possível. Nietzsche chamou de amor fati. Amar o destino não é se conformar, é transformar, é pegar até os golpes da vida e usar como matéria-prima para crescer. Aceitar o presente não é se render, não é desistir, é agir com sabedoria. Desejar ter nascido num lugar diferente, numa família diferente, ou que sua vida fosse diferente, não muda nada. Usar o que é com coragem muda tudo. Pense em um atleta. Ele treina todos os dias, mesmo sem saber quando será escalado. Ele não treina porque tem jogo, mas porque sabe que quando a chance chegar, não haverá tempo para se preparar. Ou estará pronto, ou ficará para trás. Com a vida é igual.
Você não se prepara quando a oportunidade aparece, você se prepara antes. Nos dias comuns, quando ninguém vê, vivendo em disciplina, escolhendo com consciência, agindo com intenção, porque quem vive em preparo não depende de acaso ou da sorte. Quem se prepara encontra sentido até no que parece perda ou fracasso. Quem aceita a realidade com coragem transforma cada situação em aprendizado e todo aprendizado em crescimento. Sorte não é acaso, é a colheita silenciosa de quem se preparou quando ninguém estava olhando. E se hoje você começa a se preparar, cedo ou tarde, o mundo vai chamar o seu nome. Citação 6. Frente a cada desafio, lembre-se dos recursos que você já tem dentro de você para lidar com ele. Epicteto. Quando os problemas chegam, o maior inimigo não é a situação em si, mas o desespero que vem na nossa cabeça logo depois. É aquela voz sufocante que diz: você não vai aguentar. Acho que minha perna não alcança esse passo. Mas Epicteto nos lembra: antes de se render, olhe para dentro. Você já atravessou outras tempestades, já chorou, já achou que não iria suportar e mesmo assim está aqui. Mais calejado, mais consciente, mais vivo. O erro é esquecer da própria força. A cada novo obstáculo, parece que é a primeira vez. E a mente dispara: será que eu dou conta? A pergunta certa seria: quantas vezes eu já dei conta? Dentro de você já existe coragem, paciência, clareza e disciplina. Talvez estejam enferrujadas, esquecidas no fundo da gaveta, mas nunca deixaram de estar aí. É como caminhar no escuro com uma lanterna no bolso. Você tropeça, se desespera, sente medo, até que lembra que a lanterna está com você. E quando acende a luz, percebe que o caminho estava ao alcance o tempo todo. Esse é o treino estoico. Lembrar das suas capacidades quando o mundo tenta te fazer esquecer. Usar o que você já tem, em vez de esperar que algo venha de fora. Quando essa postura vira hábito, algo raro acontece. Você aprende a manter a calma em qualquer situação. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você deixou de ser refém das circunstâncias. Epicteto nos convida a trocar o "coitado de mim" pelo "ainda bem que tenho isso em mim". E quando essa troca acontece, surge uma confiança silenciosa, firme, que não depende da sorte, mas da preparação. Porque toda vez que você se lembra da força que já tem, o impossível encolhe, o medo perde a voz, e o desafio vira apenas mais uma prova de que você pode vencer. Citação 7. Invulnerável não é quem nunca é atingido, mas quem nunca se deixa ferir. Sêneca. Ser forte não é nunca ser atingido, é cair e levantar, é sentir o golpe, mas não deixar que ele quebre quem você é por dentro, porque dor, críticas, perdas e imprevistos fazem parte da vida. Negar isso é viver em ilusão. Sêneca lembra: invulnerabilidade não é se esconder dos golpes, mas atravessá-los sem perder a essência. Quantas vezes você já se desestabilizou por um comentário maldoso ou deixou que um detalhe pequeno estragasse o dia inteiro? Isso não é fraqueza, é só o sinal de que você ainda dá mais poder às circunstâncias do que a si mesmo. O invulnerável, para os estoicos, não é frio como pedra. Ele é firme como o bambu, flexível para se curvar com o vento, mas inquebrável na raiz. Essa é a verdadeira força. Desenvolver uma estabilidade que não depende do que acontece fora. E ela não nasce de repente. Se constrói no dia a dia, treinando parar de se ferir com o que não merece te ferir. Pense em alguém no trânsito. Uma buzina, um xingamento e a raiva explode. Mas se a mente está inteira, aquilo não te machuca. No máximo, te ensina paciência, porque a negatividade só encontra morada quando abrimos a porta. Quando você acredita ser insuficiente, quando depende da aprovação dos outros, quando você precisa que todos à sua volta confirmem quem você é, qualquer detalhe vira ameaça. Mas quando você aprende a estar inteiro,
Nada te derruba, no máximo te fortalece. Como Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, só me fortalece. E o estoicismo completa. O que te atinge, só te fere se você permitir. Ser invulnerável não é deixar de sentir emoções. É não ser escravo do que você sente. É entender que algumas coisas merecem resposta, mas outras merecem apenas o silêncio da sua indiferença. A sabedoria estoica nunca vai eliminar a dor, mas ela corta as correntes que te prendem a ela. Porque o que fere não é o fato em si, mas o significado que você escolhe dar. É por isso que Sêneca não nos convida a sermos frios. Ele nos convida a sermos livres, e quando você entende isso, nenhum golpe de fora é maior do que a força que já existe dentro de você. Citação 8. A cada momento você tem uma escolha. Aceitar a realidade com humildade, tratar as pessoas com justiça e cuidar dos seus pensamentos para não deixar que o irracional domine. Marco Aurélio. A vida quase nunca está sob o nosso controle. Mas existe um espaço invisível entre o que acontece e como você responde. Esse espaço é pequeno, mas é ali que você decide a qualidade da sua vida. Marco Aurélio nos lembra: a cada instante você tem uma escolha. Pode aceitar a realidade com humildade ou lutar contra ela até se esgotar. Pode tratar alguém com justiça ou reagir no impulso e comprar uma briga. Pode observar um pensamento e deixá-lo passar ou se agarrar a ele como se fosse uma verdade absoluta. Essas escolhas parecem pequenas, mas são elas que escrevem seu destino. O estoicismo não vive em frases bonitas de livros antigos. Ele aparece nas situações comuns, na forma como você fala com o porteiro, na paciência que tem ou não com um parente difícil, na maneira como você reage quando comete um erro, no respeito que oferece a quem não tem nada a te dar em troca. Viver como um estoico é agir com intenção. Não é apagar sentimentos, é impedir que sua reação seja maior do que o problema. Por isso, os estoicos treinavam 3 disciplinas. Primeiro, a do desejo, que é aceitar com coragem o que não pode ser mudado. A segunda, da ação, que significa escolher o que é justo, mesmo quando ninguém mais escolhe. E a terceira, do consentimento, que te permite questionar os pensamentos antes de deixá-los mandar em você. Essas práticas são como musculação da alma. Quanto mais você treina, mais forte fica para os altos e baixos da vida. Cleantes resumiu assim: o destino guia os dispostos, mas arrasta os renitentes. Quem aceita a realidade flui. Quem resiste, sofre. Ser estoico não é ser frio. É ser consciente. É enxergar que cada instante traz um convite para agir com mais presença, mais clareza e mais domínio próprio. E quando você escolhe responder com sabedoria em vez de impulso, não é o mundo lá fora que muda, é você que muda o mundo dentro da sua cabeça. Citação 9. Não entre em pânico olhando para toda a sua vida. Quando um problema surgir, pergunte: o que há de tão insuportável aqui? A resposta vai te envergonhar. Marco Aurélio. A maioria das crises não nos destrói pelo que realmente são, mas pelo tamanho que damos a elas dentro da nossa mente. Quando você junta as culpas do passado com os medos do futuro, o peso fica insuportável. Só que esse peso não pertence ao agora. Marco Aurélio nos dá um remédio simples: isolar o presente. Pergunte a si mesmo: o que exatamente está acontecendo neste instante? O que há de tão insuportável aqui e agora? Essa pergunta corta o pânico na raiz. O desespero cresce quando tudo vira um bolo confuso. O que já passou, o que está acontecendo e o que talvez nunca aconteça. Mas quando você volta para o agora, o impossível se revela apenas como difícil. E o difícil você consegue enfrentar. É como escalar uma montanha. Se você olhar só para o topo, o peso da dificuldade te paralisa. Mas quando você foca no próximo passo, descobre que consegue avançar. Um passo depois do outro,
e aquilo que parecia inalcançável vira uma conquista. Esse é o segredo estoico. Vencer 1 minuto de cada vez. Não porque os problemas somem, mas porque você para de sofrer por aquilo que ainda nem aconteceu e passa a agir no único lugar onde a mudança é possível, o agora. A ansiedade e o pânico nascem dessa ilusão de que precisamos resolver tudo de uma vez. Mas isso não é humano. Os próprios estoicos sabiam disso. Não eram de ferro, também erravam, também caíam, também sentiam medo, mas aprendiam a se levantar com clareza, e isso os tornava invencíveis. Então, quando sua mente disparar, respire fundo e pergunte como Marco Aurélio perguntava: o que há de tão incontrolável nisso aqui? Quase sempre, a resposta vai te surpreender. Não é o problema que é invencível, é o medo que você deixou crescer demais dentro de si. Citação 10. Pare de falar sobre como uma boa pessoa deve ser e seja uma delas. Marco Aurélio. Hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, sobre como os outros deveriam agir, sobre o que é certo, sobre o que significa ser uma pessoa evoluída. Mas a verdade, o que importa, não é o que você fala, é o quanto você vive aquilo em que acredita. Marco Aurélio nos lembra de algo simples e poderoso. Palavras não sustentam caráter. O que inspira não é discurso, é atitude, principalmente aquela que acontece quando ninguém está olhando. Muitos falam de bondade, mas tratam mal quem não pode oferecer nada em troca. Pregam empatia, mas julgam sem conhecer. Defendem justiça, mas se calam quando não lhes convém. O estoicismo rasga esse véu. Ele nos chama para a prática, trocar teoria por ação, discurso por coerência. Ser uma boa pessoa não é ser perfeito, é ser íntegro. É reconhecer o erro e pedir desculpas. É segurar a resposta atravessada quando seria fácil soltar a raiva. É devolver a carteira que achou na rua, mesmo sabendo que ninguém descobriria. É cumprir com a palavra, mesmo que custe desconforto. Essa força não nasce do aplauso, mas da consciência. Ela cresce quando você decide ser honesto mesmo no detalhe, quando mantém a calma em vez de alimentar uma briga, quando prefere agir com clareza em vez de se perder no ego. O estoico não apaga emoções, ele as observa, não elimina os próprios sentimentos, aprende a não ser escravo deles. É assim que nasce a consistência, a resiliência e uma paz que não depende do cenário externo. A verdadeira força não é explodir no impulso, é responder com clareza. É fazer o certo quando seria mais fácil fingir que não viu. Quem vive assim não precisa anunciar que é íntegro. Cada gesto fala por si. É essa firmeza silenciosa que gera confiança dos outros e de si mesmo, porque a vida sempre respeita quem vive o que acredita. E no fim, mais valioso do que aplausos é deitar a cabeça no travesseiro e sentir orgulho da própria conduta. Porque quem vive com verdade encontra paz. E quem encontra paz transforma tudo à sua volta, mesmo sem dizer uma palavra. Citação 11. Se em algum momento da sua vida você encontrar algo melhor do que justiça, verdade, autocontrole, coragem, deve ser algo realmente extraordinário. Marco Aurélio. Você já parou para pensar no que significa viver bem? Muitos acreditam que é ter dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas tudo isso pode desaparecer de um dia para o outro e o vazio continua lá dentro. Para os estoicos, a vida boa não se mede pelo que você acumula, mas pelo que sustenta quem você é. Eles diziam que a verdadeira força nasce de 4 pilares: sabedoria, coragem, justiça e moderação. Sem esses fundamentos, qualquer conquista desmorona. Com eles, até os dias mais difíceis se tornam suportáveis. A sabedoria é a luz que atravessa a confusão. Ela aparece quando você quase responde com raiva, mas respira fundo e percebe que sua paz vale mais que ganhar uma discussão. A coragem é a força que vem logo depois.
porque não basta saber o que é certo, é preciso força para colocar em prática. Ela surge quando você defende sua ideia em público, mesmo com medo de ser ridicularizado, ou quando escolhe mudar de vida sem garantia nenhuma de sucesso. A justiça é lembrar que sua vida não toca só você. Cada escolha alcança a vida de alguém. Ela se mostra quando você devolve o troco a mais, quando trata com respeito quem trabalha para você, ou quando fala a verdade mesmo sabendo que seria mais fácil se calar. E a moderação é o equilíbrio que protege de si mesmo. É o freio contra os excessos que depois viram correntes. Ela aparece quando você sabe a hora de parar de beber, quando segura a compra por impulso, ou quando não se deixa engolir pela necessidade de sempre ter mais. Essas 4 virtudes são como engrenagens. Uma fortalece a outra. Juntas tornam você mais firme, mais inteiro, mais livre. E é nesse ponto que Marco Aurélio faz a pergunta que atravessa os séculos: o que eu estou cultivando dentro de mim? Em quem eu estou me tornando? No fim, sua vida não será lembrada pelo que acumulou, mas pela pessoa que você decidiu ser. E se a resposta for mais sábio, mais corajoso, mais justo e mais equilibrado, então você já está no caminho certo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, porque a maior vitória não é ser admirado lá fora, é viver em paz aqui dentro. Se essa lição falou com você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho viver com virtude. Transforme essa decisão em compromisso e dê o primeiro passo para uma vida guiada pela clareza, pela coragem e pela verdadeira liberdade. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Obrigado por assistir.